Vamos ficar em pé e abrir para o Salmo 73, os versículos 23 a 25. E eu vou pregar sobre o triunfo dos santos sobre o mundo. Ok? Vamos lá. Versículo 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho. E depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Até aqui, irmãos. Fala, Senhor, profundamente, não só aos nossos corações, mas de todos aqueles que vão querer, estarão despertados por Deus para ouvir as novas do Evangelho, as mensagens graciosas, misericordiosas, que os santos enfrentam neste mundo. Todos quantos puderem ouvir, teremos a alegria de saber que a tua palavra chegará ou chega a até milhares de corações pela face da terra. Agradecemos pela internet, coisa de Deus, para levar tua palavra, fazê-la chegar e alcançar todo o planeta com a verdade. Agradecemos por essas bênçãos de Deus na face da terra. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Deixa eu trazer aqui para pregar sobre esse assunto. E os irmãos talvez vão pensar, pastor, é um assunto propício a nós agora? Sim. Mas eu sempre tenho que pensar naquilo que vocês estão passando. Né? Cada crente passa por lutas e provas todo momento. E o escritor desse salmo passou. Sabe como era o nome dele? Asaf. Ele era um levita da tribo de Levi. E esses homens tinham uma responsabilidade incrível. Nem todos os levitas podiam entrar no santuário. Mas parece que Asaf, ele podia entrar, porque era da parte da tribo que podia entrar no serviço sacerdotal. E vamos ver a respeito desse homem. Asaf era cantor, ele tinha um grupo na tribo dele que fazia parte dos louvores, cantavam salmos. Mas o que importa aqui para nós é para nós sabermos, irmãos, que crentes do Antigo Testamento, bem como de agora, sofrem, tanto problemas sofrem no mundo. Problema de tentação, queda, tá? Por isso que a Bíblia diz que quem está em pé, cuide-se, que não vai tombar, né? E os crentes são os que estão em pé, né? E é importante a gente saber disso. Asaf enfrentou isso. Chegou ao ponto de pensar, ele até pensar que não queria mais saber de Deus. Vamos ver aqui, irmãos, por que isso interessa para nós? Vamos lá. Queridos, nós estamos envolvidos, todos nós. Eu quero passar isso para os irmãos. Se alguém puder pegar um copo d'água para mim, eu ficarei muito grato, se puder. Tá? Irmã, traz 2 copos d'água cheios para mim, porque eu perco muito, fico suado demais aqui na frente. Muito bem, obrigado, irmã. Ok, vamos voltar aqui ao texto. Nós estamos passando por dias perversos no mundo. O propósito de Satanás para esta atual geração, e envolve até as religiões evangélicas, é tratar de prosperidade. De uma forma ou de outra. Tem milhares de pastores que mudaram o curso deles. A torneira fechou aqui, eles abrem de outra maneira. Tá? Eles querem prosperidade. Eles oferecem ao povo prosperidade. E o mundo quer isso. O mundo corre atrás de prosperidade. É a ambição do mundo, irmão. Sempre foi assim. Tá? E com isso, o que Satanás faz?
é fazer lidar, ou lidar, não fazer lidar. Ele lida com o povo utilizando elementos que pregam e outros meios políticos para dizer que Deus tem obrigação de dar para você, obrigação, imaginou? De dar para você o que ele prometeu dar, quando ele nunca prometeu. Cristo prometeu dar vida eterna aos pecadores. Mas, irmãos, é nesse palco terreno que a gente se perde. Vem tentações de todo lado. Com Asaf foi o quê? Área financeira. O que aconteceu com ele? Vamos dar uma olhadinha aqui em volta do texto, chamado contexto, né? Primeiro, eu tenho o quê? 5 coisas para tratar aqui antes de entrar na mensagem. Primeiro, vocês estão olhando aí o texto? O salmista começou a desviar-se, mesmo sabendo da verdade. Olha o versículo 1 a 3. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Está vendo? Ele estava consciente que Deus é bom. Mas nota, quanto a mim, porém, quase, vamos colocar aqui na linguagem nossa aqui, quase ele se escorregou, quase os pés. Obrigado, irmã. Quase ele se escorregou. Está vendo que perigo? E outro detalhe aqui, irmãos, o que aconteceu? Ele diz no versículo 3, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Está vendo? Observe, irmão. Em segundo lugar, ele começou a olhar os ímpios do ponto de vista carnal e não espiritual. Nós olhamos os ímpios. Eles são todos iguais. O mundano é mundano. Mas depende da maneira que nós olhamos. Tem mundanos que têm uma satisfação carnal numa área, outro em outra área. Aqui não, foi na área financeira. Ele viu aquele homem rico, fumando seu cachimbo, com o carro do ano, se por assim dizer, né? Jogando fumaça para o céu e dizendo coisa de Deus lá que não devia dizer, né? E ele ficou com inveja. O que aconteceu com Asaf? Ele tirou os olhos da palavra, e é quando nós tiramos o olho do caminho e nos perdemos. Quando eu estou dirigindo, uma coisa muito importante é que você saiba o que está fazendo. Todo motorista sabe disso. Você tem que fixar ali, não pode desviar facilmente, não, senão perde o controle. O que aconteceu com Asaf foi que ele se perdeu quando ele tirou os olhos da verdade. Em terceiro lugar, vamos ver outra coisa aqui. Olha o versículo 13. Ele passou a duvidar da sua fé. Veja o versículo 13. Diz o quê? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele está assim, revoltado. Porque eu fiquei toda a minha vida assim. Eu estou um servo de Deus, trabalhando como levita, trabalhando no altar do Senhor, servindo com adoração, cantando, tudo. Enquanto os ímpios estão lá numa boa. Eles têm de tudo. Eles têm fazenda, eles têm comida à vontade, eles passeiam à vontade. E eu estou aqui numa dificuldade. Passando dificuldade. Então, eu falo, para que isso? Olha onde podemos chegar. E um crente pode chegar, irmãos. De você ficar tão impressionado com a prosperidade do ímpio, que você diz, que adianta ser um crente? Eu não vou querer esse caminho difícil, não. Em quarto lugar, veja, ele chegou ao ponto de agir somente pelas emoções e se tornar um homem revoltado contra Deus. Vendo? E, em quinto lugar, o que aconteceu? Vamos ver aqui? Observe. A força da graça levou a Asaf a entrar no lugar certo. Onde? Observe o versículo
versículo 17. Até que entrei no santuário. Veja, queridos irmãos, e atinei com o fim deles. Os irmãos perceberam que lição incrível, maravilhosa. Ele estava quase desfalecendo, quase caindo. A graça chegou, pegou Asaf e mostrou que ele não tinha visto lá no santuário. Os irmãos sabem o que é santuário no Velho Testamento. Lá no templo em Jerusalém, os irmãos sabem, no Velho Testamento, o templo era igual ao tabernáculo no deserto. Só que em expansão e fixo, né? Maior, muito maior. Tinha basicamente 3 lugares no templo. Aliás, 4. Tinha o átrio, lado de fora. Ali o povo podia chegar, no átrio. Tinha o altar de holocausto. Dali o pecador só chegava ali no altar de holocausto. O judeu queria oferecer um sacrifício, chegava ali. Dali adiante ele não podia entrar. Os sacerdotes podiam. Tinha um lugar santo dentro do templo, onde tinha do lado direito os pães da proposição, eram 12 pães asmos, representando as 12 tribos de Israel. Do lado esquerdo tinha o candelabro. A luz sempre estava acesa ali. E na frente com cortina, uma linda cortina, lá dentro tinha a presença do Senhor, chamado Shekinah. Ali ninguém podia entrar. O sacerdote, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E olha lá, com todo aquele aparato e até com campainha na roupa, porque se ele morresse, a campainha parava. Os irmãos sabem disso, né? Impressionante. Tá? Mas é um segredo, irmãos. Veja bem, o que é que nós entendemos aqui? Vamos compreender? Para nós, que significado tem? A palavra. A palavra de Deus. Quando você está começando a desviar, porque está olhando para o mundo, olhando o sucesso, as risadas dos mundanos, as festas dele, Deus lhe pega pela orelha e puxa você para a palavra. E olha, eu vou ser franco para os irmãos, não tem um lugar melhor do que numa igreja onde prega a palavra. Onde você pode ser ajudado espiritualmente. Os irmãos percebem que é o lugar onde o crente pode chegar. Eu estava lendo o comentário esses dias de Spurgeon. Alguém dos comentários dele colocou o seguinte, que entrar na presença de Deus é somente para crente. Só. Por quê? Porque tem três lugares. Primeiro você tem que chegar ali no altar de holocausto e ver ali vítima sacrificada, sangue derramado, tem garfo, tem faca, tem tudo ali. É o lugar que o mundo nem quer saber. É a mensagem da cruz. Segundo, você passou dali, humilhado, porque não é fácil, ver o altar de holocausto, ver o sacrifício do cordeiro e passar por ali, só os arrependidos. E ele entra e vai ver qual o caminho para Deus. Olha os pães asmos, sem fermento. Olha a luz que brilha ali. Então, os irmãos perceberam? Atrás de você tem o altar de holocausto, dizendo, eu sou o caminho. Do lado de cá, eu sou a verdade, as luzes. E do lado de cá, os pães, eu sou a vida. Os irmãos perceberam? Caminho, verdade e vida. Olhe para frente. Ele diz, ninguém vê ao Pai, senão por mim. Os irmãos perceberam? Para chegar na presença gloriosa e ter vida ali, conhecer o seu Senhor, você tem que passar por isso. É a vida cristã. Agora, irmãos, vamos para a mensagem? Eu dei apenas a introdução. Eu tenho aqui
Não se assuste, são pontos pequenos. Acho que eu tenho 5 pontos aqui para ser tratados. Eu espero que eu consiga fazer com eficiência, no poder do Senhor. Primeiro, vamos ver a consciência da presença do Senhor. Segundo, a consciência do amor do Senhor. Em terceiro, consciência da liderança fiel dele. Em quarto, a consciência de algo infinitamente melhor. E o quinto, ainda tem 6, a manifestação de fé e consagração. E, finalmente, verdadeira felicidade e santidade. Primeiro, consciência da presença do Senhor. Todavia, olha o versículo, irmãos. O versículo 13, 23. Todavia, estou sempre contigo. O que é que nós temos a aprender aqui? Eu preciso encher o tanque, senão o carro não funciona. Vamos lá, irmãos. O que aconteceu com Asaf? De repente, quando ele entrou no santuário, ele disse, estou sempre contigo. Ele percebeu, olha como a mão de Deus cuida dos filhos. Ele percebeu que ele era como uma criança. Já viu quando uma criança quer pegar uma coisa e o pai ou a mãe deixa, ele vai, de repente, vai lá adiante, perto do perigo, e o pai puxa. Os irmãos estão percebendo? É assim que Deus faz conosco. O que aconteceu, irmãos? Asaf, percebeu a ignorância. Ele perdeu de vista a presença de Deus. Não foi porque Deus saiu, foi porque a falta de fé, deixou o cego. Os irmãos perceberam? Todo o nosso problema é que nós não cremos. E Deus nunca passa a mão na nossa cabeça dizendo, tadinho dele. Não tem essa linguagem de Deus. Deus odeia a incredulidade. Se você não crê, você sofre as consequências. O Senhor censurou os discípulos por falta de fé. Homens de pequena fé. Está vendo? Ele não diz que eles não tinham fé. Mas a fé de vocês chega a esse ponto aqui, para. Nosso problema é esse, irmãos. Nós tiramos os olhos de Deus e ficamos cegos. Então, quando acontece isso, imediatamente perdemos de vista a realidade das coisas. Os irmãos lembram do rei Davi? Como foi um homem que tinha impressionante, era um tipo de Cristo, Davi. Por isso que a Bíblia chama que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas naquele pecado dele, ele saiu do dever dele, era para ele estar na guerra com os soldados dele, era para os reis sair para a guerra, ele ficou em casa, porque ele já tinha um plano de olhar para aquela mulher, ele já tinha tramado aquilo, ele ficou. Perdeu de vista a glória de Deus e voltou-se para si. Meu direito, eu sou rei, eu posso ter a mulher que eu quiser. Está vendo? E aí, irmãos, as consequências foram graves. Com Asaf, foi diferente. Que Deus pegou pela camisa dele e puxou. Ele era alguém que estava sob contínua supervisão de Deus. E acontece isso na sua vida, querido. Deus deixou Davi cair? Deixou. Foi um tombo terrível, mas saiu o Salmo 51 e o Salmo 32, resultantes da queda. Está vendo como a graça de Deus opera? Veja, queridos, conosco, o que está acontecendo? Ele está sempre com você. Ele vai acompanhando você. Ele vai ensinando para você. Quando ele vê que você está em perigo, ele vai deixando. Tá? Às vezes ele deixa você tombar, quebrar o nariz, para ele depois restaurar você. Muitas vezes, Deus deixa alguns crentes ir longe, mas eles são puxados do lugar onde estão
na ânsia de querer ter o que o mundo quer. Eu percebo isso. Há uma falta. O mundo hoje está tão caprichosamente bem feito que você deixa as coisas de Deus. Você deixa os cultos, você deixa a Bíblia, deixa a oração, porque você não quer ficar para trás. Você quer acompanhar o mundo e Deus puxa você. E depois de uma boa disciplina, Deus mostra que Ele está continuamente presente. Nós não aprendemos, queridos, nossa época agora, o que é disciplina. Nós temos o governo que ensina a não bater no filho, não disciplinar, mas vai exatamente o oposto daquilo que nós aprendemos na Bíblia. Até Deus hoje é visto como aquele pai que não bate em ninguém, que não disciplina. É como os pais de hoje, né? Hoje não pode nem tocar. Tem que tratar. O filho xingar, tem que deixar xingar. Se o filho até bater, tem que deixar. Olha que situação foi. Nosso Deus, não. Ele sabe como pegar um filho e dar boas varadas nele. E Deus faz isso conosco, se você é crente. Se você não é crente, não tem disciplina na vida. Não tem. A vida é muito boa. Você quer ir para o céu no barco e navegando no mar tranquilo. Não tem isso, queridos. Não tem caminhada para o céu numa boa. O caminho estreito vai ficando mais estreito até que a morte nos come pela garganta e nos sufoca. É assim que é o caminho para o céu, até a entrada na Nova Jerusalém. Não tem outro jeito. Nós enfrentamos provação, tentações, lutas, às vezes pobreza, às vezes dificuldades. Às vezes Satanás quer nos atacar. Ele sabe qual a sua área fraca, ele tenta lhe empurrar. Mas sabe de uma coisa? Ele jamais abandona os seus. Ele não abandonou Asaf. Mesmo que a nossa visão de fé seja tão curta, ele deixa para que quando nós nos levantarmos, nós apegamos-nos a ele. É assim que o pai faz, né? Às vezes um filho tomba lá, ele deixa, fica olhando, né? O filho levanta e se apega mais ao pai, porque ele percebeu quão frágil ele é. É isso? Nós somos assim. Quando eu estou andando com Dona Vívia, eu percebo que ela pega no meu braço. Ela quer cuidado. A esposa é assim. Ela segura no marido quando está andando. Por quê? Ela precisa de cuidado, de proteção. É assim que Deus faz conosco também. Ele que nos segura pela mão. Vamos para o segundo ponto aqui? Segundo ponto é a consciência do amor do Senhor. Diz o quê? Veja, e tu, versículo 24, não 23 ainda, tu me seguras pela minha mão direita. O que temos a aprender aqui? Primeiro, temos aqui a ideia de um amor que busca o amparo e proteção dos santos. O que acontece, irmãos? O arminianismo publicou um Deus que só dá o céu, que dá um presente para você. Você me aceita? Aceita. Está aqui. Prepara, porque com esse ingresso aqui você vai entrar no céu. Isso não é bíblico. Deus nos tomou para 3 tipos de salvação. Salvação do inferno, salvação do poder do pecado dia a dia e salvação da presença do pecado naquele dia final. 3 tipos de salvação apresentados na Bíblia. Irmãos, eu fui salvo do inferno, eu sou salvo dia a dia pelo poder da graça que me livra de pecar, e eu serei salvo naquele dia quando eu deixarei este mundo para estar com o Senhor. Está vendo? O nosso Deus é assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É o Senhor cuidando, amparando dos seus frágeis santos.
as ovelhinhas, alguns ele carrega pela mão, os irmãos já viram com os seus braços. O Senhor é assim, queridos, ele conhece cada uma, aquele irmãozinho fraco, aquela senhora de idade que está sofrendo, aquele irmão mais forte, ele deixa andar, ele sabe como guiar seus santos, ele nunca nos abandona, irmãos, nunca nos deixa sozinhos. Sabe o que temos que aprender? A identificar. Meu Senhor, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero saber. Você não vai ver o Senhor, mas a fé nossa se desenvolve de tal maneira, biblicamente, que nós começamos a perceber, Ele está perto. Eu sinto o amor dele por mim. É impressionante, não é sentimentalismo, é a fé tomando posse, tomando um corpo. Impressionante o que a fé faz quando nós voltamos para a palavra. Outro detalhe, a ideia desse cuidado é devido à condição perigosa deste mundo. É muito perigo, irmãos. Vocês nem sabem, queridos, o que vocês enfrentam. O poder das trevas, os ataques de Satanás, os poderes demoníacos, o mundo ao seu redor, os homens que odeiam crentes, odeiam Cristo, vocês vão ser perseguidos. E nós não fomos ainda por causa da providência de Deus. Santos de Deus enfrentaram prisões, torturas e morte. Muitos foram queimados vivos. Não é fácil seguir a Cristo. E sabe, queridos, Ele sabe que nós somos como ovelhas no meio de leões. Que defesa nós temos? Eu vou passar rapidamente para o terceiro ponto. A consciência da liderança fiel do Senhor. Veja, versículo 24. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Por que ele faz isso? Está vendo? Asaf ficou conscientizado disso. Primeiro, ele faz isso com um amor disciplinador. Não é da vontade de Deus que você fique um nenê espiritual. Eu gosto muito dos meus netos. Eu gosto muito de estar com meu netinho. Brincar com ele, faz parte da vida de um avô, não é? Mas eu não quero que ele fique neném o tempo todo. Ele vai crescer, vai se tornar um rapaz, um dia vai ter o lar dele, talvez não vou vê-lo mais. É a vida. Nosso Deus não quer que nós fiquemos como nenê. O que ele faz? Ele primeiro cuida da gente, sabe nos ensinar, vai para a escola dominical, aprenda a orar, o pastor está ensinando, está orando por você, mas você não pode ficar neném o resto da vida. Você não pode ficar dependendo dos outros, você tem que aprender a andar, né? Então ele faz isso como? Ele faz isso com um amor que é disciplina. O amor de Deus é disciplinador. Dói. Lembre bem, tem muitos chamados crentes que estão andando segundo o mundo. Eu sou crente, vou para o céu, desrespeito o marido não ama a mulher, e fica assim, os filhos desobedientes, rebeldes. Isso é crente? Sem uma disciplina de Deus? Nosso Deus não deixa os santos deles desonrar o nome dele no mundo. Nunca. Nunca, irmãos. O nome de Deus está em jogo em nossas vidas. Em segundo lugar, ele faz isso com constante orientação no íntimo. Está vendo? Quão importante, eu tenho falado aqui para a igreja, leiam a Bíblia, leia de Gênesis a Apocalipse, porque vocês vão acumulando a palavra de Deus lá dentro, vocês vão colocando bala dentro do revólver, e ali você tem algo para atirar contra Satanás. A Bíblia diz, guardo no coração a tua palavra, com que objetivo? Para não pecar. Então, queridos, coloque a palavra de Deus, senão você vai ficar menino.
Vai ficar um crente dependendo de emoções. Você não vai gostar de uma igreja bíblica. Não vai gostar. Você vai sair. Aquela igreja, mas eu sinto a presença de Deus. Não. Você tem que aprender a viver pela fé. E Deus quer ensinar isso para você. Outro detalhe, irmãos. Ele tira de nós aquilo que é prejuízo para o meu crescimento. Impressionante. Olha o que ele fez com Jacó. Ele tirou Raquel, a amada dele. Não foi crueldade da parte de Deus? Não. Jacó precisava aprender a ser um homem de fé. O nome dele era o nome de alguém que enganava os outros. Jacó é isso, suplantador, toma frente, engana. É assim que ele fazia. Deus tirou aquilo para dar o nome dele, ao invés de Jacó, Israel, príncipe de Deus. A Raquel atrapalhava, ele tirou pela morte. Ele tirou José também, tinha um objetivo, mas era o amado dele que ficou no lugar. Ele via a mãe em José a Raquel. Ele tirou. Jacó cresceu, levou muitos anos sofrendo no íntimo a perda da esposa amada e a perda do filho amado, supostamente morto. Mas quando ele chegou e viu José, era um novo homem, um homem forte, um homem robusto, que na hora da morte assentou na cama e abençoou os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Nota o plano de Deus. O plano de Deus para nós não é uma vida envolvida aqui. Ele tem planos eternos, queridos, para nós. Para sermos iguais a Cristo. Ele faz isso a fim de nos ensinar maturidade. Irmãs, vocês precisam de maturidade. O mundo está cheio de aconselhamento iníquos para vocês. Aprendam a ser mulheres de Deus, que temem ao Senhor. Nós, os homens, também. Está faltando isso. Nós não temos santos de Deus, aprovados, capazes de ajudar, mulheres ajudando jovens, adolescentes, homens também servindo de exemplo. Está faltando isso. Então, o Senhor aqui está mostrando para Asaf o quê? Que não há um amigo melhor do que ele. Um amigo sem igual. Vamos para o quarto ponto. Consciência de algo infinitamente melhor. Olha o que ele diz no versículo 24. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Veja aqui, irmãos queridos, o que acontece. Presta atenção. Primeiro, ele aqui e ele lá. É impressionante, né? Ele comigo aqui e ele lá. Ele levou minha esposa, dona Nádia. Estava com ela nas dores, naquele momento difícil. Mas foi recebê-lo lá, na glória. Maravilhoso. Ele é o nosso guia, o nosso anfitrião. Maravilha. Ele está aqui para me guiar e estará lá, pode dizer. Bem bendito. Olha, irmãos, ele passou pela essa experiência dramática. O Senhor enfrentou o que você nunca enfrentou. O Senhor enfrentou o que você nem na sua morte, na minha morte, vamos enfrentar. O Senhor passou por um túnel escuro de terror até chegar à cruz. Tudo por amor a nós, queridos. Ele passou pela experiência dramática das tentadoras ofertas do diabo, lá no deserto, quando ele ficou 40 dias, e também na caminhada, com até discípulos tentando tirá-lo do rumo da cruz. Então, queridos, a morte será a experiência dramática de que no mundo tudo é enganador. Os irmãos estão vendo este mundo?
Olha os grandes, os ricos, olha os cultos, os políticos. Tudo finda na angústia da morte. Tudo acaba ali. Todo o dinheiro, toda a fama, toda a honra, todo o poder, tudo acaba na morte. Mas notem, queridos, o que acontece, nosso Senhor está dizendo o quê? Tudo isso é enganador. Asaf, o que você está querendo, meu filho? É tudo enganador. Tudo. Você está sendo levado, induzido. Eu não te cuidei até agora. Não tratei de você. Olha, irmãos, quando somos entregues à morte, Ele marca o encontro para nos receber. Agora veja que lição. Nós queremos o quê? Nós queremos a glória do mundo. Tudo vanglória. Nós queremos dinheiro, nós queremos ter conta no banco e muito dinheiro lá. Queremos comprar casa, comprar terra, comprar tudo e sermos ricos e ficar numa vida boa. Nós achamos que isso é felicidade. Mas sabe, olha o que o salmista diz. Depois me recebes aonde? No céu? Não. É o céu, claro. Mas me recebe na glória. Os irmãos perceberam? O que você não tem aqui, terá lá. Lá que é a glória. Lá que é o encanto. Lá que é a riqueza. Lá que está a nossa herança. Os irmãos perceberam? Eu buscando glória aqui, quando eu terei a glória lá. O que é glória? John MacArthur, incrivelmente, ele foi bem claro em dizer, glória é a soma de tudo que Deus tem e do que Deus é. Agora, o que Deus tem? Tudo. Tudo é dele. Tudo é dele. Céus e terra. Tudo é do Senhor. Suficiente nele mesmo. Glorioso em si. Alegre nele. Rico nele. Tudo. Não precisa de ninguém para Deus ser Deus. E eu não vou para esta glória eterna. Então, queridos, o que Asaf estava buscando, muitos crentes fazem. Vou jogar em loteria. Eu vou deixar os cultos domingo porque eu tenho que trabalhar no domingo. Tá? Não crê no Senhor. Que coisa. Tudo isso aqui é veneno, queridos. Nota, eu não estou contra você ter riqueza. Quando Deus nos dá condições de trabalhar e ganhar bem, ganhe bem, desde que aquilo não tire o seu coração da verdade. Jó era um homem rico? Era, e muito rico. Mas era um homem de oração, um homem que fugia do mal, um homem que fugia das tentações, um homem que honrava a Deus e orava pelos filhos. Por isso que era um príncipe entre aquele povo naquele tempo, causando inveja. Agora, passo para o quinto ponto aqui. A manifestação de fé e consagração. Olha como mudou, irmãos. Veja o versículo 25. Quem tenho eu no céu? Os irmãos estão olhando aí? Não há outro em que eu me compraza na terra. É impressionante uma coisa. Ele conscientizou de que o céu é infinitamente melhor. Mas ele não recusou a terra. Os irmãos percebem? Ele diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. O que ele fez? Ele diz, meu Senhor vai me receber na glória, mas ele está aqui comigo. Os irmãos perceberam que a beleza da vida cristã, não está em possessões? Não está. Não tem em ter uma casa, ter um ganho bom, ter comida à vontade, e desfrutar de companhias, viajar, ter isso e aquilo. Não. Ele diz que o segredo, a alegria, a felicidade é ter o Senhor Deus. Os irmãos perceberam? Olha a consciência dele. Quem mais eu tenho no céu? Vamos examinar isso. Tudo mudou quando Deus falou o seu coração. Sumiu o mundanismo, sumiu a carnalidade,
e despontou uma visão de fé impressionante. Não é isso que precisamos? Olha, irmãos, imagina isso tomando conta aqui da igreja. Vocês, queridos, simples irmãos, vocês não têm posse, eu também não tenho. Mas essa visão de Deus, do amor dele, da beleza de Cristo, da glória dele, do cuidado dele, da amizade dele, tudo isso irrompendo em nós. Queridos, isso aqui seria suficiente para sacudir Ribeirão Preto. Cristo é tão precioso aqui como será no céu. Oh, queridos, o que a fé faz? A fé vê Deus como Ele é, como a glória, a razão de tudo. Não o que Ele dá, mas Ele que nós queremos. Ah, sim. Eu tenho certeza que se um homem, ao casar com uma jovem, desse para ela uma linda casa, tudo ali, e ele fosse embora para morar com outra, ela ficaria triste porque ela queria ele. Nós queremos Jesus. O mundo está procurando um Deus que estenda a mão e diz, está aqui, eu posso dar o que você quiser. Isso é o diabo que faz. Nós temos um Senhor. E Jesus diz, vinde a mim, não aos meus bens. Vinde a mim. Quem me conhece, conhece a Deus. Então, queridos, a fé vê Deus como é, como a glória, a razão de tudo, que fomos comprados por Ele e para Ele. Você foi comprado com sangue, querido. Então a importância disso, ele diz, é você, filha. Você é minha. Eu comprei na cruz. Eu paguei o preço, então, por favor, ninguém vai tocar. Deus mexe com o mundo. Deus mexe, sacode o mundo por causa de um dos eleitos. Outro, irmãos, outro detalhe. Tudo aqui passa a ser como sombra. Dinheiro, casa, filho, marido, esposa, tudo parente, tudo passa a ser como sombra que vai passar. Tudo passa. A fé contempla o céu como a glória de Deus e a terra como lugar da manifestação da sua graça. E isso resultou na vida de Asaf. Em quê? Em consagração. Pois tudo é dele e todos os feitos são dele. E a felicidade aqui é tê-lo como seu Deus. E para terminar, o último ponto aqui. A manifestação da verdadeira felicidade e santidade. Olha o que ele diz. Versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Que lição nós temos aqui? Eu espero que eu consiga terminar com as emoções da palavra de Deus na minha vida. Nós temos duas lições, pelo menos que eu pude pegar aqui para os irmãos. Outro pastor teria muito mais assuntos para tratar. Eu sou muito pequeno para isso. Nós temos aqui uma visão clara das verdades eternas. Conhecimento claro do amor inigualável de Cristo. Ele me amou. Alguém disse o seguinte, em oração, ó Senhor Jesus, o melhor dos amigos, tu és o meu objeto do meu amor. Minha alma te busca, meu coração anseia por ti. De que vale o mundo com todos os seus prazeres, pompas, poder e glória, a menos que nele eu encontre a ti. Ele. O evangelho de hoje diz o que ele dá. Os santos de Deus dizem, eu quero ele. O meu noivo amado.
E, em segundo lugar, maturidade para encarar tudo à luz daquilo que é espiritual. Fomos comprados por Ele e para Ele. A cruz é o emblema do crente. Ele vê lá o seu Cordeiro amado, que foi ali com todo o amor, se entregou ali. Por que me amou? Há um hino que diz, por que me amou assim? Por quê? Quem sou eu? Então, queridos, tem alguém melhor? Tem alguém? Ele é a riqueza do crente. Ele é a perfeição. Nós queremos ser e devemos ser iguais a Ele no viver. Aprender com Ele. Ele é formoso Cristo. E eu falo com os pecadores. Meu amigo, quem você está procurando neste mundo? Uma igreja que vai pôr a mão na sua cabeça para pedir bênção que Deus não dá? Sem Cristo você está debaixo da ira de Deus. Ninguém é feliz sem Jesus. Não tem igreja que dá felicidade fora de Cristo. Não tem oração, não tem pastor, não tem ninguém. Bênção nenhuma é dada por Deus fora de Cristo. Então corra para Ele, amigo. Corra para o refúgio. Quando o anjo falou com Ló, corra para o monte. Ele correu para uma cidade, quase morreu lá. Os homens são ordenados. Corra para o Calvário. Ali onde Cristo foi exposto para morrer em lugar do perdido. Você encontrará redenção nele, amor perfeito, purificação, perdão dos seus pecados, amigo. Corra para Cristo agora e você será salvo.